A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um Semeando Pentecostes. É uma grande alegria ter você conosco. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a o Semeando Pentecostes, o nosso seminário de vida no Espírito Santo. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos. É uma grande alegria ter você conosco. Sou solteiro, né? Sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Paranacite, diocese de Maringá, no Paraná, e faço parte da Renovação Carismática Católica aqui da minha cidade, como intercessor, e também sou o fundador da comunidade Unus. É uma grande alegria ter você aqui conosco. E hoje o nosso tema vai ser batismo no Espírito Santo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso. E nós vamos entender o que é o batismo no Espírito Santo, o que ele faz na sua vida, por que você deve pedir o Espírito Santo, por que você deve fazer um aprofundamento do batismo no Espírito Santo, e ainda nós vamos ter uma oração para receber o batismo no Espírito Santo. Ok? Nós vamos fazer isso ainda hoje. E eu quero te lembrar, esse batismo no Espírito Santo não é só para hoje, é para todo dia. Você vai pedir esse batismo todos os dias. Você vai viver esse batismo todos os dias, ok? Que Deus abençoe. Vamos iniciar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber todas as pregações, tá? Temos outras atividades aqui dentro da comunidade também. E eu quero convidar você também ao seguinte. Aqui embaixo na descrição tem um link para você baixar a apostila com as tarefinhas para a semana que nós vamos estar realizando, ok? Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos iniciar. O batismo no Espírito Santo é uma experiência transformadora e profundamente bíblica. Não se trata de um novo sacramento, tá? Então é isso que é importante vocês entenderem. Não é igual ao batismo, né, que nós recebemos quando nós nascemos, quando nós crescemos, como sacramento. Não é um sacramento, ok? Isso não é sacramento. Mas é uma renovação vivida da graça que nós já recebemos no batismo sacramental e na crisma. Então, se você não sabe, na crisma e no batismo, você recebe o Espírito Santo. É como se as sementes da fé já foram plantadas em nós, né? Então, a gente já recebeu as sementes da fé. Mas nós agora estamos regando essa semente para ela brotar vida, liberdade e ardor missionário. E aqui em Atos 1:8 nós recebemos uma frase: recebereis uma força, o Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é isso, tá? É interessante porque muitas pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo é um novo sacramento e não é, tá? Ele não é um novo sacramento. Por isso que muitos padres, inclusive, têm receio, achando que é um novo sacramento. Não estamos falando de um novo sacramento. Nós estamos falando do único sacramento que nós recebemos no batismo. Que nós estamos apenas renovando os frutos espirituais que estão atrelados ao batismo, que é a graça que o Espírito Santo age em nós. Nós não estamos falando que a partir deste momento que você receber o batismo do Espírito Santo, você vai estar recebendo o Espírito Santo. Não, você já recebeu, você já tem. A partir de agora, você vai receber os dons espirituais, né? Você vai liberar os dons espirituais de conversão e também, né, de outras partes que vocês vão estar aprendendo aqui conosco, ok? O que é o batismo no Espírito Santo? É uma efusão. Essa palavra aqui é importante você entender. É uma efusão do Espírito Santo que nos leva a uma nova consciência da presença de Deus. Uma nova conversão.
à experiência do seu amor pessoal e ao desejo de entregar toda a vida para Jesus como o Senhor. Acontece geralmente quando alguém faz uma oração sincera pedindo o Espírito Santo. Se abre à graça, confessa a sua fé, se arrepende dos seus pecados e se entrega a Deus sem reservas. É o que aconteceu com os discípulos no Pentecostes. Estavam fechados, medrosos, mas ao receberem o Espírito Santo, tornaram-se livres, ardorosos e cheios de coragem. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Nada mais é do que uma conversão mais assídua. É uma conversão. Ok? É um impulso que o Espírito Santo faz em você, fazendo com que você tenda a desejar mais a Deus, né? Uma profunda intimidade com Deus. Fazer com que você tenha um desejo sério para se converter, para seguir a Igreja Católica, para seguir a sua vida em comunidade, em igreja. Te faz conviver com o Espírito Santo, te faz buscar uma vida de santidade de verdade. É isso que acontece com o batismo no Espírito Santo. É apenas isso. Ok? O Espírito Santo já está em nós. No batismo sacramental e na crisma, nós já recebemos o Espírito Santo. Mas, muitas vezes, ele permanece adormecido em nossos corações, em nossas almas. Né? Por quê? Porque não damos espaço para a sua ação. Né? O batismo no Espírito Santo é como um despertar da fé, um reavivamento do dom de Deus. Por isso, te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti pelas imposições das minhas mãos. 2 Timóteo 1-6. Agora, quais são os frutos do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo? Quando alguém vive essa efusão, os sinais geralmente são bem claros, tá? Que é o quê? Um desejo profundo, né, de oração e intimidade com Deus. Então você recebeu o Espírito Santo, você vai saber se você realmente recebeu o batismo do Espírito Santo, se você quer rezar mais, se você quer ter mais intimidade com Deus. Outra coisa, amor pela palavra. Você vai querer muito ter uma vida de leitura com a palavra, de meditação com a palavra. Você vai estudar isso aqui, você vai ler isso aqui, você vai rezar isso aqui. Né? Desejo de servir na igreja e evangelizar. Você pode querer entrar na comunidade Unos, você vai poder querer entrar no grupo de oração, você vai querer servir nos retiros, você vai querer servir na igreja, nos pastorais, nos ministérios. Né? Então, o desejo de evangelizar, o desejo de servir na igreja. Perdão de mágoas antigas e reconciliação interior. Então você vai buscar querer se arrepender dos seus pecados. Você vai realmente ter uma verdadeira vida sacramental. Vai querer realmente viver uma vida sem mágoas, sem ressentimentos. Você vai querer mudar a sua vida. Né? Uma profunda cura espiritual e emocional. Quem vive esse sacramento, né? essa infusão, realmente vive uma conversão, uma cura espiritual. Renovação dos dons espirituais, conforme Coríntios 12. Né? Então, fora os dons de santificação, que são os dons mais importantes, às vezes a pessoa recebe um dom, como por exemplo, oração em línguas, oração por cura, por intercessão. Né? Então, ela pode acabar encontrando-se em algum desses dons, mas não é os mais importantes. Tá? Os mais importantes são os dons interiores. Os dons que o Espírito Santo age em nós de santidade, de conversão. Né? E, por cima de tudo, a vivência sacramental. A pessoa deseja viver o sacramento da confissão, deseja viver o sacramento da missa, né? Com muita qualidade. Então, acima de tudo, quer crescer na certeza de Jesus vive e é Senhor da minha vida. Agora, como é que eu posso viver esse batismo no Espírito Santo? O que eu devo fazer? Né? Essa experiência está ao alcance de todo mundo. Você pode fazer essa experiência. É um dom universal da igreja. Não se trata de um privilégio, mas de uma graça que Deus deseja conceder a todos que o buscam com fé. Tá? Em Lucas
11, versículo 13, diz assim: Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então, se você deseja viver essa graça, pede, porque Deus vai dar. Deus vai dar o Espírito Santo. Se você pedir, Deus vai dar. Agora, para viver é necessário se dispor a renunciar ao pecado e perdoar quem pecou contra você. Fazer uma entrega sincera de vida a Jesus como seu Senhor. Pedir com fé e perseverança o Espírito Santo. Né? Participar aqui desse seminário de vida, caminhar com a igreja, né? Que já está fazendo. E viver com profundidade os sacramentos da confissão, da Eucaristia, que são fontes de cura e unção. Igor, eu posso receber o dom do Espírito Santo antes do batismo? Pode. A gente tem um relato bíblico disso. Mas aí, claro, você busca o quanto antes, né, o batismo depois. Tá ok? Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer agora um momento de oração pedindo o Espírito Santo. Então eu peguei aqui uma oração que o Monsenhor Jonas Abib fazia para poder recebermos o Espírito Santo. E eu vou rezar junto com você, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, quero receber a efusão do Espírito Santo. Como diz a palavra, sereis batizados. Quero ver-me banhado no teu Espírito, possuído até as últimas fibras do meu ser pelo Espírito Santo. Vem, Espírito. Sim, Jesus. Dá-me teu Espírito. Plenifica-me, Senhor. Derrama sobre mim o teu Consolador. Concede-me a graça, Jesus. Peço que emane de mim rios de água viva e realize em mim a promessa: vós sereis batizados no Espírito Santo. Realize em mim a palavra, Senhor. Do seu interior correrão rios de água viva. Realize em mim, Senhor, a palavra. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Recebereis força, poder, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Vamos lembrando que vocês têm aí para vocês baixarem o PDF com as meditações da semana, tá bom? Então façam as meditações da semana, não deixem de fazer, porque vai ajudar vocês a experimentar. E lembrando, vocês podem fazer essas orações todos os dias, tá? O batismo no Espírito Santo que a gente rezou e também a oração do Vinde Espírito Santo. Então, se vocês precisarem, volte aqui, reze conosco e vai melhorando a sua vida de oração. Que Deus abençoe você, fique com Deus e até a semana que vem.